Olá, está no ar mais um episódio da segunda temporada do Transição, uma parceria entre a TVT e o Itaú Educação e Trabalho. O programa de hoje mostra que a cultura que brota da periferia vem ganhando cada vez mais espaço, dentro e fora dela, ultrapassando fronteiras e preconceitos, gerando cidadania, representatividade, trabalho, renda. Acesse nossas redes sociais, @RedeTVT, e aí você pode assistir esse e todos os outros programas que a gente já fez para você, dessa e da temporada passada. O Transição está no ar. Bom, para falar sobre o potencial, a criatividade, a inspiração, a mensagem e todas as possibilidades e desafios da produção cultural periférica, a gente convidou aqui o Carlos Eduardo Fábio, que é secretário de Cultura da CUT São Paulo, muito mais conhecido como Índio. Obrigado por estar aqui com a gente, Índio. Também estão aqui com a gente no estúdio a Suzy Soares e o Robinson de Oliveira Padial, o famoso Binho, esse casal que é referência na produção cultural periférica na Zona Sul de São Paulo. Eles são os fundadores do Sarau do Binho e da Feira Literária da Zona Sul, a Feliz. Sejam bem-vindos aqui, obrigado por participar, por, enfim, falar sobre cultura hoje aqui no Transição. Muitas vezes sem verba, por muito tempo quase sem política pública, com pouco acesso à mídia corporativa, é assim, longe dos holofotes que borbulha a produção independente periférica, que está tomando conta da cena da criação artística brasileira, conquistando respeito e condições para fazer e colocar em circulação a sua arte. Sem esperar movimentos do grande mercado, esse pessoal se organiza de jeitos próprios e inventivos, criam coletivos, trabalham em rede, dão vez e voz à expressão social, política e estética da periferia. Se manifestam através da música, do teatro, da poesia e por aí vai. E vai longe, cada vez mais longe. Então, para começar, eu queria perguntar para vocês aqui, Índio, Suzy, Binho, só para a gente poder, enfim, desenhar de uma forma bem didática mesmo, para quem está em casa entender qual é a diferença da cultura periférica, essa cultura que se produz nas periferias, tão poderosa, com a cultura que se faz por aí afora, que todo mundo conhece, talvez mercadológica. Qual é a diferença entre as duas, Índio? Bom, boa tarde. Muito obrigado por ter me convidado aqui, estar aqui junto com vocês. Num tema tão interessante, tão importante aí, que é trazer essa cultura periférica aqui para poder ser discutido, né? Bom, ao meu ver, essa diferença que a gente vê é a própria vontade de estar colocando o que é do seu chão, né? Do seu barro, para que possam ver onde já tem uma coisa já meio consagrada, já uma coisa onde já existe uma cultura meio já acostumada, que é essa que a gente já está acostumado a ver nas televisões e tal, e trazer um pouco a realidade dali da periferia para poder verem. A gente vê isso muito na música, nos livros, né? Aí no slam, que você pega muitas dessas culturas e que tentam desenhar para quem não tem acesso como que é lá na periferia, como que se vive lá na periferia. E é isso que é interessante. Traz um formato diferente para poder atrair esses olhares, né? E desbloquear algumas mentes até de uns conceitos que existem, que tem como ver a cultura da periferia de uma outra forma, né? Suzy? Eu acho que a diferença é o nosso jeito de fazer, né? O nós por nós, que a gente chama, né? Porque mesmo que nós não tenhamos recursos financeiros, a gente vai fazer de alguma forma, com a parceria, com os amigos, com as redes que a gente foi criando há 20 anos que a gente tem esse trabalho. Então se formou uma rede muito forte, muito consolidada, e que nós temos o nosso jeito de fazer. E o jeito periférico é esse para tudo, né? Então a gente vê as mães sendo solidárias umas com as outras, faltou um café aqui, um açúcar ali, e elas vão se ajudando e fazendo. E com a cultura no termo de arte é a mesma coisa, né? Então, se um artista está precisando de um apoio, está precisando de alguma coisa, se a gente vai fazer um evento e não tem dinheiro, a gente vai ter a parceria desses amigos, desses artistas que estão com a gente na periferia. Então, é o nosso olhar periférico, o nosso jeito de fazer periférico. Binho? Eu acho que as diferenças são essa coisa da geografia do lugar mesmo, sabe? Do território onde está inserido ali, onde a gente está, né?
eu acho que o que a gente faz é local, né? Você vai falar do geladinho, do chup-chup, da pipa, né? Nós temos poetas que vão falar do enquadro. Então você vai falar de várias possibilidades que tem na periferia, que você sofre, né? Dos sofrimentos. E é interessante porque também por exemplo, a gente que faz sarau, né? Tem uma questão geográfica. Alguns bairros estão ali, tocam mais em determinados temas, porque aquilo é mais gritante para eles, né? E já em outro bairro, em outra rua, assim, são situações que já podem ser ditas de uma maneira diferente, dependendo desse sofrimento. Tem um bairro que está precisando mais de habitação, é mais precário, está mais ali, né? Aí outro bairro que já, mesmo sendo, porque a periferia é múltipla, né? Não é uma coisa só, você encaixar a periferia num... Então, e as demandas são muitas também, né? Como você disse, cada região, cada território tem ali a sua necessidade ou sua especificidade que se traduz, né? Que vai para a cultura, enfim, que é usada como tema para se fazer cultura, não é, Binho? Sim, sim. Então, eu acho que essa especificidade que você falou é importante, porque cada um, o território ali, cada um, ele vai reagir de forma diferente, né? Como eu falei dos enquadros, tem bairros que são mais violentos, então ali é mais gritante. Só desculpa, quando você fala em quadro, é a opressão, a repressão policial violenta com os jovens de periferia. Sim, é disso mesmo, né? São os enquadros, a gente chama de enquadro, né? E as abordagens policiais, né? Então, isso também é gritante na poesia, na fala, nas músicas, né? Então, realmente, essa cultura, ela dita isso. Então, as necessidades dos lugares vão dizer, né? Seja na música, né? Na poesia, né? Nos saraus, nos slams. Então, cada um ali tem o seu jeito de fazer. A periferia, realmente, ela é múltipla. Não é uma periferia só, né? O jeito de fazer e o jeito de falar também, né? Porque a gente já que citou aqui o termo enquadro, né? Tem muitas coisas, vamos dizer assim, a linguagem ela é muito rica, né? Ela é muito diversa nas diferentes regiões. E isso faz parte da identidade, da criação da cultura periférica, não é, gente? Vocês concordam ou não? Isso? Sim. Não, e você chega, vamos dizer assim, quando você instrumentaliza, você dá a possibilidade para poder desenvolver a sua cultura, você chega a ver com que, vamos dizer assim, com que se dá na mão para poder desenvolver, se dá condições de eu chegar a criar um curta-metragem que seja num celular, que poder elaborar um livro, que tem um incentivo da escola, ou alguém que vai lá possa dar um incentivo, que nem vocês que chegam, faz essa valorização, você vê que sai uma criatividade com o perfil da periferia, que é diferente do que você veria na forma convencional que você já vê. E com essa especificidade da periferia, com as gírias, né? Com o jeito de se portar, com as cores também de lá da periferia. É ali que você enxerga através a realidade do que acontece mesmo lá. E eu estou citando isso porque a linguagem, eu acho que é o termo mais, é o elemento mais importante, né, de qualquer forma que se faça de arte. E quando a gente está falando de periferia, de toda essa diversidade, mais do que diversidade, é uma riqueza que inclusive é de conhecimento, né? Quando, por exemplo, você fala em gíria ou em termos específicos, é a forma das periferias, dessas pessoas expressarem aquilo que elas sentem, o que elas precisam, para colocar, enfim, botar voz para o mundo mesmo, para dizer, né, enfim, o que elas precisam, né? O que elas querem, quem elas são, não é isso, Binho? Sim, a linguagem ajuda muito, né? Tanto é que a questão da oralidade, né? A gente pega um exemplo, às vezes, porque eles falam errado ou não sei o quê, né? Então a gente brinca, né? Pô, ninguém vem questionar o Guimarães Rosa quando ele, no Grande Sertão, ele usa aquele linguajar mineiro e tal, e é a oralidade presente, né? Então, o próprio o Grande Sertão já me deu muita força, né? Para reagir para algumas coisas, e eu acredito muito, eu gostei muito dessa poesia, das coisas que o Guimarães escreveu, me incentivou muito até assumir esse lado mesmo, de colocar
coisas na poesia, na minha poesia, da oralidade, porque a oralidade do nosso povo é muito bonita, o linguajar do nosso povo. Talvez o povo é que está certo, né? Esse talvez é bem entre aspas, mas o que o povo fala, né, é que é bonito também. Porque às vezes a gente quer botar dentro da norma culta uma coisa, uma caixinha, e o linguajar é dinâmico, né? Você vai na feira, é diferente, são códigos, né, de linguagem. A comunicação é uma coisa dinâmica que muda a todo instante, né? Muda muito, né? Então, pra gente mesmo, então a oralidade para nós é importante, mais importante do que a norma culta, né? Do que a gente pode até aprender a escrever e tal para determinados funis, né? Funis, como um vestibular, que é um funil. Então você tem que saber ali decodificar aquilo para poder se apresentar. Mas no dia a dia, nas músicas, nas letras, a gente quer colocar a nossa linguagem, o jeito de falar, né? Porque aí a comunicação se estabelece de forma mais direta, mais fácil, não é, Suzy? Sim, haja vista quando a gente vai para as escolas, a gente faz muitos saraus em escola. E aí quando nós chegamos com esses artistas, esses autores periféricos dentro da escola pública, que os estudantes olham aquilo e falam, então isso também é poesia? Então eu também posso escrever poesia. Né? Então ele se identifica com aquela linguagem, né? Ele encontra aquele autor na viela, na quebrada, no escadão, ele fala, cara, esse cara mora no meu bairro e ele tem um livro de poesia publicado. Então ele também vê a possibilidade de um dia ele escrever um livro, ele se interessa mais pela leitura, porque aquilo tem mais a ver com a vivência dele na periferia, do que muitos autores que eles recebem os livros nas escolas, autores consagrados, autores mortos. Então muitos estudantes falam, nossa, mas você escreve um livro, você está vivo ainda? Né? Então, porque eles estão acostumados a conhecer autores mortos. Então eles se identificam com aquela linguagem, com aquela oralidade, e aí ele passa a ter mais interesse pela leitura, pela escrita, e ele passa a querer fazer um sarau na escola, um slam, e vai ter uma vida mais ativa na escola. Muitas vezes a gente vai e faz um sarau e vem aquele aluno que é lá do fundão da sala de aula e que todo mundo só conhece ele como aquele que causa na escola, e ele tem um talento que ninguém conhece. E aí ele se apresenta no sarau e aí os professores falam, nossa, eu não sabia que ele fazia isso. Porque ele nunca tinha tido, talvez, a oportunidade de mostrar esse talento. O incentivo também, exatamente. Né? Nunca e aí ele passa a ser visto na escola de uma outra forma, né? Então, ele vai mostrar esse talento e ele vai deixar de ser aquele menino que quer um problema na escola para também ser um artista da escola. Porque isso, eu vejo da seguinte maneira, você cria conexões, né? Entre as pessoas e das pessoas com a arte, com a cultura. E mais do que isso, aquelas pessoas com quem você cria essas conexões, elas acabam tendo um sentimento de pertencer mesmo, né? De pertencimento, de identidade. A gente está falando de cultura, a cultura periférica, a arte que se faz na periferia, como uma forma de democratizar a cultura e a arte, ou não? Ou com um grande potencial né? Sim, porque esses, por exemplo, os estudantes, né, eles às vezes não têm a oportunidade de estar em outros espaços, de atravessar a ponte para ir ver teatro ou shows ou qualquer outra atividade artística para além da ponte, né? E quando a gente chega na escola, às vezes a gente vê algumas matérias que falam, o pessoal está levando arte e cultura para as escolas e para a periferia. A gente não está levando nada. A periferia é muito rica de arte e cultura, a gente só quer discutir, conversar e trocar essa arte, essa cultura. Então, quando a gente vai para dentro de uma escola, é isso que a gente quer fazer com os estudantes. A gente quer possibilitar outras visões, outros caminhos, para que ele saiba que existem essas outras possibilidades. Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês, já que a gente está citando isso. Vou citar um termo bem específico de política está envolvido, já que a gente está falando sobre ter voz, enfim. Quanto de política é politizada? A arte da periferia, ela é politizada? Vamos escolher quem responde. Binho, diga. Eu acho que é.
Eu acho que tem. Em grande grau, assim? Tem. Então, é como eu te falei, tem regiões que a coisa é mais brava, né? Mas eu acho que sim. Se a gente pegar... A gente estava até... na Feliz, por exemplo, a gente teve a participação do Mano Brown. Então, eu falei para ele assim, o quanto, né, foi importante o movimento hip hop para acontecer os saraus. Porque nas letras ele falava dos nossos bairros, né, dos bairros das periferias ali, todo mundo sentiu, né, a autoestima foi elevada, né. Então, eu acho que nem muita gente não podia falar onde morava antes para conseguir um emprego. Na década de 80, 90, você falasse, sei lá, no Parque Santo Antônio, morasse em determinados lugares, você não arrumava emprego, né? Que ninguém ia querer pegar você para trabalhar. Você tinha que falar que morava em Santa Amaro ou em outros lugares, né? Então, e o movimento hip hop, eu acho que pós-ditadura, acho que foi um movimento que ele deu voz pra gente, digamos assim. A gente não gosta muito dessa palavra de dar voz, né? Mas eu acho que, igual no sarau, a gente fala, não, a gente dá a escuta. A escuta é mais importante, né? Porque é isso, aquele moleque que ninguém representou ele na escola, ele não está em nenhum momento, mas ele está ali naquele dia, ele falou. Então, aquela escuta, né? Que a escola parou para ouvir, né? Ou mesmo dentro do sarau, né? Eu acho que eu me perdi na sua... E a política, né? Eu acho, por exemplo, nos nossos textos, isso, né? Na escrita dos poetas, nas letras de música, tudo tem uma função política ali também. A gente está quase no final do bloco aqui, mas eu quero ouvir o Índio também, porque o movimento sindical, obviamente, tem um cunho ideológico muito grande, é luta de classes, é consciência de classes também, e a cultura entra nisso também, né? Você também vê que a cultura periférica, ela tem esse grau, esse teor de politização, ou de ser politizada, ou de tentar politizar, por si só, né? Porque o que vive na periferia, você já tem que trabalhar política, com a política em si, para poder chegar e ter sua voz ouvida, ter o seu sofrimento apagado, né? Cessado. Então você tem a sua manifestação de como é as condições que vive ali. Pô, eu tenho que chegar e não tenho eu tenho que passar por cima do esgoto, né? Então você vê isso manifestado, seja num livro, ou você vai trabalha em escola, né? A sua estudante deve saber muito bem. Você começa lá com as crianças, quando ela vai fazer um desenho, alguma coisa de arte plástica lá, que vai fazer um desenho, já coloca uma realidade de como vive com aquela situação que ela vive. E aí vai se transformando, daí chega, faz um texto, faz uma manifestação, daqui a pouco você fez uma história que foi relatado, você fala, nossa, olha que belo que é, mas é a realidade da vida, que ele já está entendendo a política do que é necessário para poder ter uma vida melhor para a família dela. E daí você vai na música, daí desenvolve na música, daí, né, o que nós estamos falando, o rap, o slam hoje, chegar e falar e se manifestar ali e colocar a realidade de tudo o que está acontecendo. São políticas que estão pedindo ajuda para as políticas públicas entrar lá, não entra e meio que vai na raça, né? Bom, é isso, gente. A gente precisa fazer um rápido intervalo. Vou pedir para você não sair daí. Nos próximos blocos a gente vai mostrar como tudo isso que a gente conversou, como toda essa expressão acontece. Olha só quem deu uma palhinha lá na Feliz. Mano Brown, vamos ver. Preciso salvar as criancinhas e os cachorros, porque eu sou cheio de querer e o dinheiro é pouco pra nós. Mais munição, motor mais veloz. Oh, vida cabulosa, vida bandida, sofrida, mal compreendida. Festejar o direito de lutar, lutar pelo direito de festejar, pra quem luta pela vida. Fé em Deus que Ele é justo, Ele não, nunca se esqueça. Na glória da guerreiro, levanta a cadência. Onde estiver, seja lá como for, tenha fé, porque até no lixão nasce flor. Olhe por nós, pastor, lembra da gente. No fundo dessa noite, firmão, segue quente. Admiro os quentes, dá licença aqui, uma função, mata tela, outros pro barril.
E a gente já está de volta para falar sobre cultura como acesso à cidadania, trabalho e renda. Para essa conversa estão aqui com a gente o Índio, que é secretário de Cultura da CUT de São Paulo, e o Binho e a Suzy Soares, do Sarau do Binho, representando a Feira Literária da Zona Sul da capital paulista, a Feliz. Bom, a gente já entendeu que conseguir viver de arte no Brasil não é fácil, principalmente para as pessoas que vivem nas periferias. Para entender como escritoras e escritores dessas regiões conseguem viver de literatura, a nossa reportagem, o Bruno Mascarenhas, na verdade, visitou a 9ª Feira Literária da Zona Sul da capital paulista, a Feliz, que foi realizada em setembro. É bom lembrar que a Feliz vai muito além de livros e palestras sobre literatura. A Feliz é um importantíssimo acontecimento cultural da periferia da Zona Sul de São Paulo, onde toda a arte é bem-vinda. Vamos ver. A Feira Literária da Zona Sul, a Feliz, não é somente uma feira literária. É uma oportunidade para que diferentes linguagens artísticas se reúnam em um único evento cultural na periferia da Zona Sul de São Paulo. Literatura, teatro, dança, música, rap, grafite. O poeta Binho, um dos criadores da Feliz, diz que uma andorinha só não faz verão, mas ela pode acordar o bando todo. E a ideia é essa, acordar as andorinhas ao lado, formar bandos, construir um universo cultural. No encerramento da 9ª Feliz, a Praça do Campo Limpo foi tomada por arte e artistas. Fazer a festa integrada à vida. Então, todas as linguagens estão comparecendo. Manchando de vermelho, nosso verde e amarelo. Tubarão do Lixo começou a trajetória artística ressignificando objetos que encontrava no lixo, na periferia de Santos, no litoral paulista. Respeito e atenção. A gente consegue se manter devido à articulação, essa rede de coletivos, né, que aqui na Zona Sul, né, e em outras áreas também, a gente consegue sobreviver através dessa rede que acaba nos contratando, acaba nos envolvendo nos eventos. Então é uma garimpada, né? A gente vive garimpando aí eventos e tal. Boa parte das produtoras da Feliz é formada por professoras, como a própria Silvia. A Feira Literária promove atividades em escolas públicas e distribui um dinheiro próprio da feira para estudantes, chamado Moeda Literária. A ideia é promover a leitura e aumentar a venda de livros. Várias escolas passando, trazendo o voucher para trocar por livros e comprar. Isso mostra que a criançada está se interessando em ler a literatura, seja de contos, de poema, mas a literatura infantil, afro-brasileira, indígena, LGBTQIA+, e outros tipos de literatura. Eu tô com uma pilha de livros agora guardada. Tá chegando ao queixo já. Eu tive que deixar com os professores. Eles estão por aqui hoje super felizes. Cada um já chegou mostrando o bottom. Professora, olha, comprei o bottom, adoro ler. Aí já compraram livros que os autores assinaram para eles. Pan Araújo é escritora e vive de sua arte. Minha sogra, ela já tinha uma editora que era usada para publicar os livros dela. Depois começou a publicar o Tiago Peixoto, a Carolina Peixoto, que são também irmãos, filhos dela e poetas. E aí quando eu cheguei nessa família também publiquei o meu primeiro livro. Começamos a buscar outros autores, pessoas parceiras, né? Tudo de forma independente, o autor e a gente ali fazendo as coisas acontecer. E a gente vem indo aí, temos 20 títulos. E espero que cada vez mais. Mas ela precisa diversificar as atividades para complementar a renda. A gente consegue viver de alguma forma de arte, de literatura, cultura, produzindo evento, criando eventos também, né? A gente em novembro vai fazer o Jornada Latines, que é um evento latino-americano com recorte de gênero, que vai trazer 10 países. Assim como o Pan Araújo, outras escritoras abrem um leque de atividades.
para empoderamento, para capitalização mesmo, você tem que ter uma assinatura, um trabalho que lhe represente, que seja seu, autêntico. Tudo, a gente sabe na vida que tudo que é bom se copia, mas com a sua assinatura, a sua qualidade, perseverança, trabalhando todos os dias, não é emprego, é trabalho. E viver do que se ama é simplesmente viver. Tem dias que nem o tão pouco ela tinha. Desaprendeu a aceitar pouco. Quero tanto, 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 deixou de parecer feliz pelo pouco que recebia. Cansou do tão pouco. Esperava mais, sempre mais, mas ela não tinha. Michele Lomba, conhecida por Poeta Misha, possui uma editora junto com mulheres da Zona Sul de São Paulo, chamada Me Pariô Revolução. Hoje nós temos o Fomento à Periferia, que é uma política pública da Secretaria Municipal de Cultura, que é de extrema importância para a produção cultural periférica, né? Então, o ano passado, esse ano, nós estamos lançando os livros a partir desse recurso público, que tem fortalecido a coletiva. É importante lembrar que a própria Feira Literária da Zona Sul, a Feliz, é um evento que sobrevive de diferentes artes. Como ela consegue fazer isso na periferia? Primeiro com a vontade de fazer, né? A gente geralmente busca um edital que nos dê uma base para a gente começar o trabalho, né? E que financie todo o trabalho de produção que leva vários meses. Alice é uma estudante que ama literatura e aproveita a Feliz para aumentar a sua biblioteca particular. Ela é também poeta e sonha em viver de arte. E você pretende um dia estar lançando um livro seu aqui? Claro, pretendo mesmo. Ano que vem a gente vai vir aqui, vai ter um stand com um livro seu? Com certeza, vai ter. Bom, muito bem. A gente viu aqui pela reportagem do Bruno Mascarenhas que falou muito sobre geração de renda, de trabalho, né? Eu queria que vocês contassem, aliás, tem até a questão de edital, né? E eu sei que a Suzy é expert nisso, né? Como é que é? Dá para viver de arte? Dá para... Já no começo eu já digo, né, que é difícil realmente viver de arte, mas tem saídas para se viver de arte, de cultura na periferia, Suzy? Olha, é possível, algumas pessoas vêm vivendo de arte, né? Mas é ainda muito limitado. Tem muita gente que não consegue acessar editais, ser contratado para fazer uma apresentação numa casa de cultura ou num espaço como o Sesc, por exemplo, porque você precisa ter um portfólio, você precisa ter uma empresa, um CNPJ, alguém que te represente formalmente. Mesmo os editais, eles têm essa limitação, que você tem que ter um CNPJ muitas vezes, você tem que ter as suas certidões negativas todas em dia, porque senão você não consegue acessar. Então, não é qualquer pessoa que consegue, ainda é muito limitado, né? Então, a gente consegue realizar a Feliz a muito custo, foi a 9ª edição esse ano, mas todo ano é a mesma dificuldade para conseguir apoio. Então, esse ano nós ainda tivemos um edital do governo do estado, um PROAC, então a gente vai correndo atrás de outros parceiros, né, o Sesc, o Itaú, mas muitas vezes eu costumo dizer que quem vê régua não vê conta bancária, porque muitas vezes o apoio é muito pequeno, mas a gente põe lá a logo, né, do apoiador. Então, ainda é com muita dificuldade, então nossa equipe é muito pequena. Nós somos em 7 pessoas apenas que realiza essa feira tão grandiosa, né? Deu para ver aí no VT. Agora, em termos de geração vamos dizer, de postos de trabalho ou de ocupação, Índio, como que o movimento sindical vê isso em relação à cultura? É um emprego que não é formalizado, precisa ser? Qual que seria o cenário ideal no ponto de vista do movimento sindical? Bom, a Secretaria de Cultura da CUT São Paulo, ela está indo para o seu 2º mandato. E tanto a Secretaria, também na Secretaria dos outros estados e nacional. E ela veio justamente para poder olhar para quem não tem acesso, os fazedores e fazedoras de cultura que não tem condições de ter o acesso. Porque quem tem já faz as suas grandes produções. E justamente cai nessa pergunta que você está fazendo, de como que
nós, o Movimento Sindical, a CUT, a Secretaria de Cultura, poder facilitar. É sim fazendo a luta junto com eles para poder chegar, que chegue os recursos, que sejam abertos os editais, que tenha a possibilidade. Nós estamos vivendo um momento agora no estado de São Paulo, que tem a Lei Paulo Gustavo, onde estamos fazendo uma batalha para que não seja só os NPJs atendidos, seja atendido também as pessoas físicas que, como estão falando aqui, que na periferia, a maioria não tem CNPJ, gente. Quando você vai para essa questão de CNPJ e ter um CNPJ ainda com anos, né, que estava ali através de uma reunião ontem, desceu para 3 anos, mas estava pedindo 5 anos. Como que você vai conseguir isso ainda? Você limita mais ainda. Aí você fala em CNPJ, como você vai atender os povos originários, por exemplo? Então você chega até nesse ponto de fazer os mestres, como você vai limitando e você vai excluindo a possibilidade de ter acesso. Fora a questão de vários fazedores de cultura que não têm o seu reconhecimento do que faz, porque não foi regulamentado até hoje. A nível nacional, estamos discutindo o Estatuto dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Cultura, e nós estamos nos deparando com várias profissões, seja elas o pessoal da graxa, ou seja ali de artista plástico, de desenhista, essas coisas, que não tem um CBO, o Cadastro Brasileiro de Ocupações ainda registrado, que você tem que chegar e colocar, vir à tona quem que são essas pessoas, para poder dizer quais são os mínimos condições de trabalho, os mínimos direitos para essas pessoas. Então, nós assim, da CUT, principalmente aí da Secretaria de Cultura, a gente está atrás dessa luta para os trabalhadores. Uma forma de organização, né? Uma forma de organização. Da categoria da cultura, de quem a Central Única dos Trabalhadores tem que estar aí, junto também com os trabalhadores e trabalhadoras da cultura, aí para poder fazer essa luta aí que é necessária. Muito bem, eu queria voltar na Feliz agora, falar sobre um negócio muito interessante que o Bruno mostrou lá, e eu queria que você explicasse um pouquinho melhor como é que funciona, como é que chama? A moeda literária, né? Como é que é esse esquema? Bom, a moeda literária a gente lançou em edições anteriores, né? A ideia era que a gente distribuísse para as escolas, algumas escolas, né? Que vem da Feliz. Essa Feliz, por exemplo, nós circulamos uma semana antes em vários no território, em vários pontos culturais, em escolas, bibliotecas, SESC, que mais? Casa de Cultura, né, os CELS. Então a gente circula pelo território até culminar na feira que foi realizada no sábado, né? Então, algumas escolas, nós tivemos... Foram quantas escolas? 17 ônibus com escolas. 17 ônibus. E para cada escola a gente deu os vouchers, essa moeda literária. Então a criança ou o professor chega lá no dia, recebe isso para poder gastar e comprar os livros. Troca por um livro e tal. E para realizar isso a gente fez uma vaquinha esse ano, né? Para arrecadar. A gente arrecadou quase... Entre um apoio, né, da Fundação Tito Setúbal e a vaquinha deu quase 10 mil reais. Deu uns 12 mil reais. 12 mil reais, mais ou menos. E aí a gente tentou distribuir isso para as escolas. Então é muito legal, como a gente mostrou ali, ver, né, da criança chegar e poder gastar e comprar o seu livro. Né? Isso daí para a gente é muito importante, né, tanto para valorização para as editoras, que também, quem está ali expondo o seu livro e tal, e como para o aluno, de poder adquirir ali o livro que ele quer, né? Então, essa é a moeda. Por falar em livro, Binho, eu vi que você trouxe 3 livros aí, eu queria que você mostrasse o que é que você trouxe. Não, esse livro aqui é o Postesia. Pedi para você mostrar para aquela câmera ali, olha, para o Brian. Até o Alex, isso aqui foi lançado em 99. É seu mesmo? Esse é o meu livro, E eu lancei em 99, mas em 97 a gente circulou com a Postesia, que era colocar as placas, né, nas ruas, né? A gente retirou as placas de eleições anteriores dos políticos e guardamos elas e renovamos elas, depois pintava e colocava poesia e devolvia pro poste, né? Então a gente começou em 97. Aí depois o pessoal falou, pô, por que você não lança um livro? Porque não... Mas era muito difícil, gente, 99 não é igual hoje não, né? Tem o quê? 24 anos isso, mas...
Para lançar um livro era muito trabalho, gente. Era muito difícil. A gente vendeu uma linha telefônica. Na época a gente vendia-se linha telefônica. Nós vendemos uma linha telefônica e um amigo meu de Campinas, o João, que tinha uma gráfica, editou. Essa aqui foi a segunda edição, não é a primeira edição. E a gente lançou esse livro no dia 14 de março. Uhum. Posso dar uma olhada aqui? Deixa eu que ver. foi o dia da poesia. É o dia da poesia, considerado o dia da poesia. Uhum. E sem saber, calhou, você vê como a coisa era já estava tão conectado com a coisa, e lançamos esse livro aí, o Postesia. Depois que escrevo, esse sentimento me abandona. Peço a Deus que nenhum poema me desista. Bonito isso. Gostou? Maravilha. Agora, tem outros dois ali que você trouxe também, né? Esse daqui, ó, do Sarau do Binho, que a gente lançou também, 2015. 2015. Esse livro foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação no ano passado para as bibliotecas das escolas, né? Foi uma única vez que a gente conseguiu vender aí para a Secretaria. A gente tenta furar a bolha, né? Tá chegando nas escolas, nas bibliotecas e tal. Então esse livro tem poesia de alunos das escolas e dos poetas do Sarau do Binho também. Muito bem. Aí rapidamente só o outro lá. Esse aqui é o Asterqueta, que eu lancei agora o ano passado, né? Que foi um livro mais de colorir e com poesias. Foi durante a pandemia, então a gente ficou meio trancado, deu tempo de colorir e tal. Ele é um livro todo coloridão e tal. Nossa, que bacana. Não sei se vai dar. Só vou mostrar mais alguma coisa que sair aqui. Então, esses eram os nossos... Maravilha. Um livro cheio de coisas bonitas. Binho, assim, daqui a pouquinho eu vou pedir o endereço de vocês na internet. Endereço na internet é uma coisa também nova, né? Assim, vou pedir enfim, como é que a gente encontra vocês, mas a gente vai fazer isso depois do intervalo. Eu quero que você fique aí, porque a gente vai voltar a falar sobre cultura periférica aqui no Transição. A gente volta já. E a gente já está de volta com Transição para falar sobre os impactos da cultura periférica em espaços diversos e crescentes. Para essa conversa estão aqui com a gente o Índio, secretário de Cultura da CUT São Paulo, e o Binho e a Suzy Soares, do Sarau do Binho, representando a Feira Literária da Zona Sul da capital paulista, a Feliz. A produção artística de um povo, a gente sabe, é uma das principais marcas da sua cultura, da sua identidade. A gente vive num país que tem tradição musical consagrada mundialmente. É só ver o samba, a bossa nova, MPB, axé, entre tantos outros estilos. Quanto mais passa o tempo, mais talentos brasileiros surgem com novas linguagens. Uma das instituições que mais valorizam as expressões artísticas do nosso tempo são justamente os sindicatos, dando palco às pessoas que traduzem as angústias, os anseios, as lutas e sonhos do povo. A gente vai dar uma olhada em grandes eventos de celebração do Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, os 1º de maio, né, que trazem com isso a cultura como consciência de classe. Vamos dar uma olhada. Os sindicatos têm a tradição de levar cultura e lazer não somente para suas categorias, seus associados. Não existe democracia plena sem sindicatos. Isso é fácil de perceber ao testemunharmos tantas oportunidades de acesso a diferentes manifestações artísticas, como no 1º de maio promovido pelo Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba em 2023, uma mistura de arte e posicionamento político. Entre os artistas está Marco Fera, um multiartista que, além de ator, comunicador e produtor musical, mostrou que também sabe compor e cantar muito bem. O Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba também levou o cantor, compositor e multi-instrumentista Hugo Rafael, uma pérola da cidade de Sorocaba. Hugo pertence ao grupo Sambô e trouxe ao palco como convidada a cantora e irmã dele, Lilian Araújo. Um dos pontos mais marcantes do 1º de maio em Sorocaba foi a apresentação do carioca MV Bill, ou melhor, Mensageiro da Verdade Bill. MV Bill também levou uma irmã para o palco, a cantora de rap Camila Barbosa, conhecida por Camila CDD. Outra celebração do Dia Internacional do Trabalhador e da Trabalhadora marcante
foi promovida em 2022, ano de eleições, pelas centrais sindicais CUT, Força Sindical, UGT, CTB, NCST, Intersindical, Central da Classe Trabalhadora e Pública Central do Servidor. A celebração foi realizada na Praça Charles Miller, em São Paulo. Além dos atos políticos, o evento contou com apresentações musicais memoráveis. A poeta e ativista Kimani e o também poeta, cantor e compositor Lucas Afonso foram os mestres de cerimônia. Uma das principais atrações do evento foi o rapper, cantor e compositor Dexter. Ele esteve no palco acompanhado pelo deputado estadual Eduardo Suplicy. Outra presença marcante no 1º de maio das centrais sindicais foi a deputada estadual, cantora e compositora Leci Brandão, uma das mais importantes intérpretes da música brasileira. A cantora, compositora e bailarina Daniela Mercury, reconhecida como rainha do axé, encerrou o dia de celebração. As oportunidades trazidas pelos sindicatos não são restritas a grandes eventos. O projeto CUT nos Bairros é um exemplo. Nesta edição, em 2022, no Grajaú, Zona Sul de São Paulo, houve apresentações de artistas de diferentes estilos musicais, além de muita diversão para as crianças. O cinema também faz parte das oportunidades culturais oferecidas pelos sindicatos, como o Cine B Solar, um projeto do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, com projeções de curtas e longas metragens. A ideia é levar cinema às pessoas que têm pouco acesso à sétima arte. Aqui, no Parque Novo Mundo, as crianças assistiram Pluft, o Fantasminha, da diretora Rosane Svartman. Outro projeto que leva a arte ao público gratuitamente é o De Volta para Casa, do Sindicato dos Bancários de Brasília. Nesta edição da jornada De Volta para Casa, as crianças assistiram ao espetáculo Pé de Moleque, do grupo Pé de Cerrado. A Jornada Cultural De Volta para Casa Dia do Trabalhador, em 2023, levou 2 apresentações musicais para o encerramento das comemorações. A cantora e compositora Ellen Oléria e também o cantor e compositor Paulinho Mosca. A Jornada Cultural De Volta para Casa levou ao Teatro dos Bancários o espetáculo Vozes da Floresta, de José Vaz, baseado na trajetória de Chico Mendes, com a atriz Lucélia Santos. O Sindicato dos Bancários de Brasília também levou ao palco do Teatro dos Bancários, pela Jornada Cultural De Volta para Casa, a companhia de comédia Os Melhores do Mundo, uma referência do humor. O Sindicato dos Bancários de Brasília também valoriza as festas juninas, com apresentações artísticas, danças folclóricas, diversão para as crianças. O Sindicato dos Professores do Distrito Federal também promove cultura. Um de seus eventos, que reúne estudantes de 4 escolas, pais e professores, é a Revoada de Pipas, realizada na Escola Parque 210 Norte. Além de aprenderem a montar pipas, as crianças têm acesso a uma exposição sobre a história das pipas, o sonho de voar. Muito bem, e aí a gente volta naquilo que a gente estava conversando, né, Índio, lá no primeiro bloco, que é o papel dos sindicatos, né, na representação desses trabalhadores e principalmente na promoção da cultura. É papel do sindicato também, enquanto formador de consciência de classe, levar a cultura para as pessoas e também promover cultura, principalmente nas periferias. É isso, Índio. A gente viu aqui uma série de imagens de alguns eventos, né, de 1º de maio, enfim, né, da CUT, Centrais Sindicais e de Sindicatos, mas a gente vai falar sobre outros daqui a pouquinho. Mas vamos lá para a pergunta. É papel do sindicato promover a cultura? Como é que você vê isso? É papel do sindicato, dos sindicatos promover a cultura, sim, por causa que tem que chegar e abrir os seus sindicatos para poder a cultura poder estar lá dentro, né? Os historiadores, fazedores de cultura estar lá dentro, mostrando não só o seu trabalho,
mas também acolhendo eles, na mesma toada que a gente estava conversando anteriormente, por falta de verbas, de recursos, quem pode estar facilitando, quem é dever e está ali a estrutura para poder dar para esses trabalhadores, pode ser o sindicato, para poder chegar e realizar. Que além de promover o artista da cidade, da região, né, ele também leva a cultura para os trabalhadores associados do sindicato, para dentro das fábricas, das empresas, de todos os locais de trabalho. E aí, incluindo tudo aquilo que a gente já tinha conversado também a respeito da linguagem, né? Enfim, da mensagem, da especificidade, vamos dizer, da comunicação, no caso do sindicato, dos trabalhadores, enfim, das pessoas. A CUT São Paulo recentemente fez um festival também, né, Índio? Sim. Conta pra gente como é que foi. A gente fez o festival agora que foi em agosto, e esse festival tem a intenção de trazer os trabalhos desses trabalhadores da cultura que estiveram nesse festival, mas também fazer uma espécie de encontrão para poder chegar e discutir, debater ali, entender essas políticas que estão no meio da cultura mesmo, no meio da necessidade na produção cultural, no meio dos direitos dos trabalhadores. Então a gente fez um festival ali que colocou diversos expositores lá, várias feiras ali de esculturas, de livro, de artesanato. Aí junto com isso teve as apresentações culturais que foi na música, foi do MPB, ao slam, ao rock, né, trazendo um pouco mais daquela cena underground, né, nessa que é um pouco difícil, que também é uma dificuldade desse pessoal estar ali. E junto com isso também trazer um pouco da história no meio, que trouxe um pouco da história do nosso povo negro, né, que é aqui no Brasil, dos povos originários. Além disso, nós tivemos as rodas de conversa, de bate-papo, que abordamos esses temas aí, dos povos originários, do MST, e também os direitos dos trabalhadores e trabalhadora da cultura, que tivemos aí a participação do ANTE, e um representante do Ministério da Cultura, que para poder fazer um debate, fala assim, como que nesse momento, que está tendo fomentos, diversos fomentos, como que aqui na base, como que podemos fazer, e principalmente a CUT, poder ajudar para que não aqueles lobos com pele de cordeiro peguem esses recursos e peguem para eles e não distribuam para quem tem necessidade. Então nós fizemos esse debate. E tivemos também uma boa culinária, que o MST e os povos originários chegaram e colocaram lá também a culinária. Então foi uma junção, uma sinergia de várias trocas de experiências, de cultura, de tudo no mesmo local. Que aconteceu lá na nave coletiva da Mídia Ninja. Agradecer novamente a eles que nos forneceram espaço e chegaram e nós conseguimos possibilitar esse festival naquele dia. Aí no dia 26 de agosto, a gente pode considerar uma extensão desse festival, porque assim, teve atrações do festival que foram participados da festa dos 40 anos, da comemoração dos 40 anos da CUT, que foi realizado lá na Praia Grande. Aí teve show do Ira, teve também a galera do Slam, que, enfim, arrebentou lá, apesar de muita chuva e muito frio, ao contrário desses dias, né? Que vocês estão vendo aqui todo mundo de bermuda, é porque a gente está nessa onda de calor terrível, né? Enfim, ninguém aguenta, só eu que estou aguentando aqui de calça, mesmo com ar-condicionado. Mas, voltando, enfim, estava frio, chovendo, mas mesmo assim o pessoal do Slam foi lá, né? A gente da capital paulista desceu para o litoral para se apresentar, pessoas da periferia, ou seja, foi a cultura periférica que foi participar de um grande evento, a comemoração dos 40 anos da CUT. Foi uma extensão do festival, pode-se dizer que sim ou não? Pode-se dizer que sim. Teve as feirinhas, lá também teve a feira do MST, teve as exposições, né? Teve grafite, teve diversas também intervenções culturais lá. Queria voltar um pouquinho na Feliz, aliás eu vou pedir para colocar aqui como é que se escreve Feliz, porque se escreve com ZS no final, justamente de Zona Sul, tá? Então, só para você aí de casa saber como é que se escreve o nome correto da feira literária, é Feliz, deve estar aparecendo aí, né? Suzy, você estava dizendo que a Feliz, ela abriu caminho para a abertura de outros eventos, é isso? A partir da iniciativa da Feliz, surgiram muitas outras feiras literárias nas periferias de São Paulo.
Então, muitas vão acontecer agora no mês de outubro e novembro. Não vou lembrar o nome de todas, vou mencionar aqui a Flipen, a Flino, Felino, Flicanga. Então, as feiras estão espalhadas aí pelas periferias. Eu acredito que a Feliz, não é que abriu as portas, né? Mostrou a possibilidade da realização desses eventos. Uma referência, né? Uma referência. Então, eu também, muitos deles que estão organizando essas feiras, eles entram em contato com a gente e pedem sugestões, dicas de como acessar editais, acessar verbas da Secretaria Municipal de Cultura. E isso é o que a gente estava dizendo no começo do programa, de articulação de rede entre as próprias pessoas que se ajudam, né? Porque para acessar esses recursos, por exemplo, da Secretaria Municipal de Cultura, não é fácil. Então, para quem está começando, tem um caminho ali das burocracias ali que às vezes a pessoa desiste porque é muito difícil. Então, a gente está aí também para ajudar nesse sentido. Binho, como é que a gente te acha nas redes sociais? Onde você está lá? @ o quê? Sarau do Binho. Sarau do Binho. Procura Sarau do Binho que vai achar, né? Vai no Google e acha as redes ou vai numa rede específica já que é mais legal? Instagram e Facebook, né? Telegram não. O Binho não tem redes sociais, ele vê as minhas redes sociais. Agora, aproveitando a pergunta, a pergunta que eu fiz, Sarau do Binho, então, nas redes sociais. As redes sociais, a internet é um bom caminho para se divulgar a cultura da periferia, gente? Sim. É o caminho, né? Porque hoje, se você não está nas redes sociais, você não fica sabendo dos eventos que vão acontecer. Antigamente, você ligava para as pessoas e falava, vamos em tal festa. Hoje, você não liga mais. Se a pessoa não vê lá no Instagram, no Facebook, ela não vai. Entendeu? Mais do que isso, às vezes a pessoa não recebe a notificação de que vai ter certo evento. Hoje em dia as coisas estão assim, né? Exatamente. A gente está ficando cada vez mais preguiçoso, né? É importante. Eu também, as redes sociais cansam, mas tem vezes que eu saio um pouco, falo, vou desconectar. Aí depois eu tenho que divulgar nosso trabalho, aí eu volto de novo. Então, não, de vez em quando, assim, dá vontade, só fazendo uma parte aqui, de vez em quando dá vontade de abandonar tudo mesmo, né? Chegar e falar assim, vou andar de bicicleta e não vou mais ver rede social nem nada. Que gera uma ansiedade, né? Mas aí, assim, como a nossa sociedade hoje em dia, ela está muito baseada nas redes sociais, todas as relações que a gente tem dependem disso, por isso eu até perguntei se é importante a rede social como uma forma de divulgação. Questão do trabalho, por exemplo, o Índio é secretário de Cultura da CUT São Paulo. Para quem não sabe, eu trabalho na CUT Nacional também, e às vezes a gente ficar sem rede social lá, a gente simplesmente não trabalha, né? Índio, para achar você na rede social, é CUT São Paulo, é o teu pessoal, dá aí o teu endereço. No meu pessoal, porque ainda a gente não tem uma... É como disse, a comunicação da CUT, então a comunicação da CUT que é a rede, mas a gente, eu acabo difundindo bastante meus trabalhos, o que eu faço dentro do meu social, que no Instagram eu estou como Índio Fábio 2. Tudo junto, sem tracinho, sem nada. Índio Fábio 2. Isso, e no Facebook eu estou como Índio Fábio. Índio Fábio. Então, Índio Fábio no Facebook, teoricamente o 1, você não põe um. Índio Fábio no Facebook. Isso. E Índio Fábio 2 no Instagram, né? Primeira e segunda rede social. Gente, eu queria agradecer demais a participação. E CUT São Paulo, para poder ficar sabendo de todas as atividades. CUT SP, né? CUT SP, isso. CUT SP. Aí você também tem todas as atividades, todas as matérias, tudo que a gente faz, né, dessas atividades a gente coloca lá. Bom, então o site da CUT São Paulo, sp.cut.org.br. Gente, queria agradecer, Índio, Suzy, Binho, foi demais essa conversa, obrigado, foi muito legal, foi muito bacana. Você que está em casa acompanhou essa conversa, se você quiser assistir esse programa, já que a gente está falando de rede social, @RedeTVT, vai lá que você vai ver esse e outros programas que a gente já fez aqui no Transição sobre diversos assuntos, inclusive também sobre arte e cultura. A gente se fala na próxima semana em mais um Transição. Até lá.